dar prosseguimento na matéria com dois conteúdos, um depende do outro, tá? A primeira ideia que a gente vai falar é sobre o produto escalar, beleza? Então vamos acompanhar aqui o que é um produto escalar, para que ele serve, né, assim, de cara, e depois entender mais para frente outras serventias, tá? Então, produto escalar, a gente chama de produto escalar, o produto interno usual, também outro nome que a gente pode dar, tá? Produto escalar ou produto interno, sempre entre vetores, né? Então lembra que a gente não tem multiplicação, né? A gente tem a multiplicação, desculpa, entre os vetores, né? Mas eu falei, chamei a atenção para vocês que essa multiplicação é por um número, né? Então, k vezes o vetor. Então, ele aumenta, ele diminui, se for negativo, ele troca de sentido, isso a gente falou. Só que eu falei para você que não tinha uma multiplicação entre os vetores, tá? Então, essa multiplicação, entre aspas, entre vetores, ela recebe o nome no R2, né, que é o que a gente está estudando, está aqui, ó, em duas dimensões apenas, na outra matéria do semestre que vem vocês vão ver no R3. Ela serve para quê, né, na verdade? O produto escalar ele vai servir de primeiro momento apenas para a gente verificar se o ângulo entre dois vetores é 90 graus. Então, basicamente é isso, tá? Eu vou utilizar para saber rapidamente, é um teste rápido para ver se o ângulo entre dois vetores é 90 graus. Toda vez que o produto escalar for zero, o ângulo é 90 graus. Toda vez que o produto escalar não for zero, é um outro ângulo. E aí é uma matéria mais para frente que a gente vai ver ângulos entre vetores, beleza? Então, ó, aqui ele diz, tá? Você tem um vetor genérico U e um vetor V, tá? No R2. E aí, quem é o produto, né, escalar? O produto escalar, ó, é você multiplicar o x de um com o x do outro e o y de um com o y do outro. Então multiplica os x's e multiplica os y's, beleza? E aí pegue os dois e some. Ó, tá aqui. Aqui, ó, soma e soma. Beleza? Mole, mole, né? Multiplica os x's, multiplica os y's e soma os resultados. Lembrando, o produto escalar, ele dá como resposta um número, beleza? É um número que é a resposta do produto escalar. Logo, se você encontrar um vetor, né, nessa conta, você está fazendo besteira. Tem que encontrar um valor, né, numérico. 3, 4, 5, 10. Se der qualquer coisa diferente de zero, não temos dois vetores formando 90 graus. Se der zero, vetor de 90. Beleza? Exemplozinho básico, né? Então aqui, ó, vetor U e vetor V. O vetor U é 5, 3 e o vetor V é 2, 4. O vetor W menos 6 e 1. Aí exemplos, né? Por exemplo, o escalar, então o pontinho não é multiplicação, é escalar entre os vetores, o escalar V. Então, U e V estão aqui, né? 5 vezes 2, lembra, multiplica os x's, então 5 vezes 2, somando com 3 vezes 4. Então 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 4 é 12, 10 mais 12, 22. Molezinha, né? Então, é um produto escalar fácil. Produto escalar entre V e W, então V e W está aqui. 2 vezes menos 6 é menos 12, 4 vezes 1 é 4. Então, menos 12 com 4. Menos 12 com 4 é menos 8. Beleza? Fácil. E você pode fazer produto escalar de um vetor por ele mesmo. Tá? Então, U por U. Né? Então, U escalar U. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. 25 mais 9, 34. Beleza? Então, molezinho fazer produto escalar. Tá? Lembrando, se der zero, configuramos um ângulo de 90 graus entre os vetores, tá? Ele traz algumas características, né, do produto escalar. Não precisa decorar isso, tá? É só para a gente, né, ter o conhecimento. Por exemplo, né, se você tem o produto escalar, né, de U por U, né, dele por ele mesmo, maior ou igual a zero, né? Então ele tem essa propriedade, não tem como não ser, né? Porque você está multiplicando duas coisas iguais. Então, se forem dois negativos, tem que dar positivo. Não tem jeito, o valor tem que dar positivo, tá? Por mais que o U seja negativo. Quando multiplica por ele mesmo, tem que dar ou zero ou maior que zero, tá? Se der zero, tá? Você pode ter, né? A ideia de quê? De que o vetor U é um vetor nulo, né? Porque você não tem como compor dois iguais se multiplicando e dando zero.
para ter esse valor do produto escalar zero e, como eu falei, dois vetores produzindo 90 graus, esses vetores têm que ser diferentes. Não dá para ser U e U. Teria que ser U e V, U e K, sei lá, um U e um outro vetor. Dois caras iguais não produzem essa situação, certo? Segunda característica, U escalar V igual V escalar U, tá? Então pode trocar a ordem. O nosso chuveirinho continua valendo, você pode aplicar chuveirinho. E se você multiplicar por um número, né, esse número pode estar dentro ou pode estar fora do parênteses que dá a mesma resposta. Tá? Lembrando que o K aqui não é vetor. O U e o V sim. O K é apenas um número pertencente aos reais. Beleza? E aí, né, ele dá alguns exemplos. Depois você dá uma olhada no exemplo com calma. Esse exemplo aqui é bobinho. Vamos ver algo que a gente possa fazer aqui, né, para ganhar tempo. Então, por exemplo, letra A. O cara pede U escalar V. Né? O que é U escalar V? É 4 vezes 2. Então, U escalar V é 4 vezes 2, 8. Beleza? Mais 9 vezes menos 1. Então, menos 9. E aí faz continha, analisa sinal, chega à conclusão que dá menos 1. Fácil assim, beleza? Esse vetor U e V fazem 90 graus? Não, porque não deu zero. Se desse zero, fazia 90. Ah, quanto é então a angulação entre os dois vetores? Não sabemos ainda. Vamos ter um assunto mais para frente para verificar isso. Beleza? O vetor V é escalar W, V escalar W, 2 vezes 5, né? 10. Então, V escalar W é 10, que é 2 vezes 5, menos 10, ó. Menos 1 vezes 10. Então, menos 10. Somando os dois, dá zero. Ou seja, aqui a gente sabe que esses dois vetores, V e W, formam 90 graus. Tá? Então, se eu for desenhar eles na íntegra, eu vou ver que eles fazem 90 graus. Molezinha, né? Na letra E, para fechar, ou você soma o V e o W, e depois faz o produto escalar com U, ou você joga o U para dentro, né? U escalar W mais U escalar V, né? Então você pode jogar aqui para dentro, aí vai ficar U escalar V mais U escalar W. Dá mais trabalho, né? É muito mais rápido aqui você fazer essa soma, né? Deixar do jeito que está com a soma, ou seja, U escalar a soma. Quanto é que dá a soma de V mais W, né? Então, V mais W dá 7, soma rápida, né? 7 e 9, né? Beleza? Lembrando que o U é 4 e 9. E aí lembra, x vezes x, psilong com psilong. X vezes x, 4 vezes 7, 28, né? Mais 9 vezes o 9, 81. Então, x vezes x, y vezes y. E aí soma, né? Dá 109, é isso? 109. Então, o número não representa nada pra gente, tá, pessoal? A não ser quando é zero. Quando é zero, a gente tem um bisural. Beleza? Dúvidas até aí? Tranquilo? Para fechar, falaremos aí a última parte do módulo de um vetor, né? A gente já sabe calcular tamanho, lembra? Módulo é igual a tamanho. Só que a gente sabe calcular tamanho através de distância entre pontos, né? Então, se eu te dou 2 pontos, tu já sabe fazer aquela formuleta para calcular essa distância. Se você quiser saber o tamanho de um vetor e você não tiver as extremidades, como é que você procede, né? Então, é bem simples. Ele dá aqui a demonstração, tá? Demonstração também é bem galho fraco, né? A gente tem, por exemplo, o vetor U, né? A gente já sabe, né, que a composição dele é através de um Pitágoras. Isso a gente já mostrou para você que é justamente o princípio fundamental da distância entre pontos. Então, U ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde x e y é o deslocamento direita-esquerda, cima-baixo do vetor, beleza? Se você parar para pensar, olha para esse resultado e olha para o produto escalar entre o vetor e ele mesmo. Então, ó, o U é xy, beleza?
E eu sei que o tamanho do U através de um Pitágoras deslocou x, deslocou y, o Pitágoras feito dá isso aqui. Tamanho de U, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você olhar para o mesmo U e fizer o produto escalar que a gente acabou de te ensinar, dele por ele mesmo, também nós já fizemos anteriormente, ó, U escalar U. Ó, xy vezes xy, né? X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado com um sinal de soma, né? Somos 2. Olha para esse resultado e olha para o que a gente tem aqui. É a mesma coisa, né? Dá o mesmo resultado. Raiz de U escalar U. Ou usando aquela medida ali que é mais chata. Você tem que desenhar e etc e tal. Aqui você não precisa desenhar nada. Basta você saber que para achar o tamanho do vetor, basta você fazer a raiz do produto escalar. Feito isso, o tamanho do vetor já sai automaticamente. Tá? Então, tamanho do vetor pode ser chamado de módulo ou ainda de norma. Tá? Então, ó, módulo é também chamado de norma. Então, por exemplo, o vetor U, eu quero saber o tamanho dele. Eu não tenho as extremidades. Se eu tivesse as extremidades do vetor, eu fazia a distância. Aí eu já sabia fazer. Só que eu não tenho, né? Então, como é que eu vou fazer para calcular aí o tamanho do U? Vou fazer aqui em cima nesse espaço em branco, beleza? Então, ó, o módulo de U é U escalar U. E aí lembra, tem uma raiz, né? Então, vou botar a raiz aqui por fora. Então, módulo de U vai ser igual U escalar U, né? Então, x vezes x, 6 vezes 6, quer dizer, menos 6 vezes menos 6, dá no mesmo, dá 36, né? Mais 8 vezes 8, que é 64. E aí lembra, tem uma raiz, beleza? Então, a raiz do produto escalar dá o tamanho do vetor por analogia, né? Então você olha para esse resultado e vê que é igualzinho a esse resultado que é justamente o tamanho. E aí raiz de 100, né? Então módulo, o tamanho do vetor é 10, tá? Então você tira já a primeira conclusão que a gente te falou, que foi que o produto escalar serve inicialmente para dizer se o ângulo é 90 ou não entre dois vetores. Era só para isso. Aí agora a gente vai começar a evoluir e ver várias serventias do produto escalar. A primeira serventia é essa, né? Repara que nós usamos justamente, né, o conceito de produto escalar para calcular o tamanho do vetor. Então, é uma aplicabilidade, né, da ideia aí, tá? Então, fazendo mais uns dois aqui para a gente fechar essa ideia, se eu pego, por exemplo, o tamanho da letra A. Tamanho da letra A, ou seja, quem é o módulo de U? Raiz de produto escalar dele por ele mesmo. U escalar U, ou seja, x vezes x, 4 vezes 4, 3 vezes 3, 9. Raiz de 25, logo 5. Tamanho do vetor U é 5. Mais fácil que isso não tem, pessoal. Molezinha para achar o tamanho de um vetor. Letra E, tamanho do vetor Q. Como é que fica o tamanho do vetor Q? Raiz, tá? De menos 3 vezes menos 3, que é 9, e menos 3 vezes menos 3 também é 9. X vezes x, y vezes y, raiz de 18. Escrevendo melhor isso, a gente sabe que 18 é 2 vezes o 9. E que a raiz de 9 eu sei, né? Que é 3. Então, 3 é a raiz do 9 e a raiz do 2 eu não tenho. Então, 3 raiz de 2. Ou, pego 18 e fatora, né? Já sabemos fazer isso, já citamos isso já para vocês também. Então, 2, 3, um deles vai sair fora daqui de dentro e vai permanecer o outro. Beleza, né? Moleza também. Nada de muito difícil, tá? E aí na próxima aula a gente vai pegar mais alguns exercícios, tá? Desse aqui para fazer. Vocês podem tentar, é importante que vocês tentem, tá? Já fazer, mediante essas matérias que a gente já ministrou hoje. A gente faz alguns exercícios desses e aí continua a matéria para a gente dar o prosseguimento, beleza? Então, conto com a participação de vocês lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, coloca lá para a gente. Valeu, um grande abraço, até a próxima.